foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem, onde o amor vai e vem. Que beleza, meus irmãos, minhas irmãs, equipe celebrativa, Pascom, música, liturgia, todos que estão presentes aqui na igreja, em número tão reduzido, meus irmãos e irmãs, pela Rádio Curimataú rezando conosco, pelo Face, pela TV Web, hoje, celebrando esta solenidade da anunciação do Senhor, como acabamos de ouvir nesse Evangelho, nós devemos compreender que amor, que bondade, que misericórdia. Deus desce do céu e vem habitar entre os homens. O Criador vem vestir a carne e fazer experiência de criatura, sem deixar de ser Deus. Vem habitar entre nós. Essa festa de hoje, meus irmãos, quando Deus sai do seu trono, já nos ensina tanto do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Eu recordo aqui São Paulo, que diz em uma de suas cartas: esvaziou-se de si mesmo. Não foi isso que Jesus fez? Não foi isso que Deus fez quando desceu e tornou-se um de nós no seio virginal de Nossa Senhora? Há um caminho que Deus faz de encontro com os homens. Deixa o seu trono, deixa a sua glória e vem fazer a experiência conosco. Esvazia-se de si mesmo. Sendo Deus, torna-se criatura. Que mistério grandioso! Somente na fé nós vamos compreender isso. Não tem inteligência humana, sistemática, organização, tecnologia que nos faça compreender que mistério é isso. Como é que isso acontece? Como é que o Criador se faz criatura? Como é que o Deus Todo-Poderoso se torna um homem, plenamente homem, sem deixar de ser Deus? Somente a fé, somente a fé. É por isso que o anjo Gabriel diz para Nossa Senhora: para Deus nada é impossível. E aquilo que a nossa inteligência humana não pode alcançar, aquilo que o nosso estudo, que a nossa reflexão não pode alcançar, a fé vem em nosso auxílio. E essa festa de hoje, sim, precisa de fé. Esse mistério que nós celebramos hoje, que já é um mistério de cruz. Olha, nós estamos na quaresma, pertinho da Semana Santa, domingo já vai iniciar a grande semana, com o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Hoje já é uma festa de cruz, sim. Para que o Senhor fosse pregado na cruz, derramasse seu sangue por nós, Ele precisou de um corpo, e é hoje. A partir do anúncio do anjo Gabriel, Deus toma forma humana, tem um corpo, e esse corpo que vai ser pregado na cruz para a nossa salvação. Então, hoje já é uma contemplação da cruz. A cruz é o ato final, mas começa agora a experiência com a misericórdia de Deus. O grande, o todo-poderoso, o soberano, vem entrar no tempo, na história dos homens, para ficar 33 anos no meio de nós. 33 anos e 9 meses no meio de nós. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, a festa da presença de Deus, hoje manifestada nessa primeira leitura, não é dos homens que vai vir um sinal, não é de Acais, não é de ninguém. O próprio Deus dará um sinal. A Virgem conceberá, dará o nome de Emanuel, porque Deus está presente, Deus está conosco. Vejam, a festa da presença de Deus no mundo, festa da anunciação do Senhor, Deus está presente. É uma festa de salvação, igreja.
É uma festa de salvação, irmãos e irmãs. Sim, Deus vem para salvar a humanidade. E a gente aprende dos textos bíblicos de hoje como é que Deus salva a humanidade. O Salmo e a segunda leitura trazem muito fortemente isso. Como é que Deus salva? De que maneira Deus salva? Ele vai ao encontro do pecador. Ele desce ao encontro do pecador. Poderia ser diferente? Deus criou o mundo com a sua palavra, com o toque do seu dedo. Deus criou o mundo do alto do céu. O Altíssimo fez todas as coisas para salvar o mundo, para redimir a humanidade. Ele quis descer. É assim que Deus salva. Deus vai conosco, Deus desce conosco, Deus vai ao nosso encontro, Deus se faz um de nós. Este é o jeito de Deus salvar. Esse é o jeito de Deus salvar. É interessante, às vezes na nossa convivência, porque nós somos tão limitados, tão inseguros tantas vezes, para a gente não se perder, a gente não se junta com quem está na perdição. Aquela pessoa está numa vida errada, então eu não vou andar com ela, eu não vou me juntar a ela, eu não vou ao espaço onde ela está. Mas Deus faz isso, irmãos. Deus não foge desse lugar onde nós estamos imersos em pecado. Deus vem à terra. Deus chega, senta conosco em nossa mesa. Deus é presença no mundo e na nossa vida. Bem diferente de nós, Deus pode, tem toda a força, toda a autoridade e quis fazer isto. E como se dá a salvação? O cântico do Salmo, que Márcia cantou hoje aqui na igreja, ele diz muito: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Como se dá a salvação, irmãos? Fazendo a vontade de Deus. Sim, a segunda leitura na carta aos Hebreus deixa isso tão claro. Não era possível que os nossos pecados, que são tantos, o mundo cheio de tantas trevas, de tantos males, não era possível que o mundo fosse salvo pelo sangue de touros, de carneiros, de animais, com os sacrifícios que eram feitos. Não era possível que fosse assim. E aí a palavra vem dizer para nós: formaste-me um corpo. Não aceitastes as oferendas, os sacrifícios de animais, formaste-me um corpo. E é esse sangue que vem para salvar. Não é o sangue de animais, não é o sangue de outros, é o sangue da humanidade em Jesus. Vejam só, meus irmãos, minhas irmãs, na obediência a Deus. Olha, recorda, igreja, que o pecado chegou pela desobediência. O pecado chegou pela desobediência de Adão. O primeiro homem não quis obedecer. O primeiro homem não quis viver esse salmo: eis que veio fazer com prazer a vossa vontade. O primeiro homem, não quis fazer a vontade de Deus, não teve prazer na vontade de Deus, teve prazer no pecado, teve prazer em obedecer a serpente, imagem do demônio, imagem do mal. Mas Jesus vem para fazer a vontade, e diz a Escritura: obediente em tudo até a morte, e morte de cruz. É interessante como nós temos um conhecimento da Bíblia com tanta clareza. Meus irmãos, essa carta aos Hebreus, essa leitura hoje proclamada é muito clara, tem muita clareza de como se dá a salvação. A salvação não se dá por algo que tem fora de você, que não pertence a você, é um touro, é um animal, é alguma coisa que você oferece. A salvação se dá pelo oferecimento da sua vida. Ainda hoje a gente não compreende isso. Ainda hoje a gente prefere buscar a salvação naquilo que está fora, oferecendo, inclusive tantas vezes,
algo que é exterior a nós e se iludindo, pensando é aquilo que vai me salvar. Não é o sangue de touro que vai te salvar, não é o sangue de um animal, não é nada que você possa fazer, oferecer. Eu ofereço o meu dízimo na minha igreja, eu sou dizimista, então isso me salva. Não é isso, meu irmão, não é isso, minha irmã, não é algo que você possa fazer, não é um animal separado de você, ou qualquer bem, ou qualquer coisa separado de você. Não é. Não caiamos nessa ilusão. Não caiamos nessa ilusão. E a palavra vem e diz para nós: de onde virá a nossa salvação? Quem é a nossa salvação? É por isso que na missa que nós estamos vivendo agora, mais uma vez, com oração de cura e libertação, aqui em nossa paróquia, em nossa cidade, se oferece, se atualiza o grande mistério do sacrifício de Jesus. Como diz a palavra hoje, feito uma vez por toda. Jesus não é crucificado cada vez, mas a missa atualiza o sacrifício de salvação. E uma das partes mais belas da missa, que nós chamamos a doxologia, que conclui toda aquela vivência eucarística da missa, é quando o sacerdote toma em suas mãos a carne e o sangue de Jesus e oferece a Deus. É esse o oferecimento que salva. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. É aí que vem a salvação. Ora, o que você oferecer a Deus, que não seja por Cristo, com Cristo e em Cristo, não será para a salvação. Qualquer oferta que você fizer a Deus, a oferta da sua própria vida. Olha, se você der seu corpo a ser queimado às chamas, e não for no sacrifício de Cristo, no oferecimento de Cristo, nele, por Ele e com Ele, é apenas um suicídio, o seu corpo entregue às chamas. Todo sacrifício encontra seu sentido, seu fundamento e a salvação em Cristo. Em Cristo. Ele está no centro. Esse oferecimento do Senhor, esse sangue derramado, essa cruz abraçada e assumida, esta carne que Jesus abraçou e assumiu, o Emanuel, o Deus conosco, Jesus assumiu a carne humana, Ele quis a nossa carne e Jesus assumiu a cruz para nos redimir, para nos salvar. Todo sacrifício de salvação, meus irmãos e minhas irmãs, está centrado em Jesus, nessa entrega, nesta oferta. E hoje a palavra de Deus traz muito presente isso para nós, muito presente isso para nós. Mas devemos ainda, nesta reflexão desta noite, centrar o nosso olhar em Nossa Senhora. Nós começamos a missa cantando: uma entre todas foi a escolhida. Quem é esta que avança como a aurora? Cantamos o início desta Santa Missa com alegria, vibrantes com Nossa Senhora. Olhar para Nossa Senhora, a eleita de Deus, a escolhida de Deus, que no Evangelho de hoje recebe a visita do anjo Gabriel, aceita a graça que já está presente em Nossa Senhora. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, o anjo, ser espiritual, puro, chega a Nossa Senhora e já vê essa mulher cheia da graça, mas ainda oferece a graça que é Jesus, e Nossa Senhora aceita esta graça. Nossa Senhora aceita que o anjo Gabriel diga para ela: o Espírito te cobrirá com sua sombra. O que é a sombra do Espírito? Que sombra é essa? Que proteção é essa? Inclusive, eu clamava o Espírito Santo no início dessa missa, pedindo que Ele nos cobrisse com sua sombra. Você está, meu irmão, minha irmã,
Debaixo de qual sombra? O que é que lhe protege? Nós precisamos procurar o raio de ação do Espírito Santo, onde Ele está cobrindo. Isso é procurar a graça, isso é viver na graça, isso é procurar Jesus, isso é procurar unir-se ao sacrifício de Cristo, que salva, que liberta. A sombra do Espírito. Eu estou recordando aqui, meus irmãos, quando Jesus chorou olhando para Jerusalém. Hoje nós temos muito esse sentimento. Essa situação de pandemia que a gente vive, às vezes traz um nó para a nossa garganta, uma tranca para o nosso peito. A gente olha para a realidade, olha para as coisas, olha para as situações. Tantas vezes a gente tem vontade de chorar. Eu tive essa experiência mesmo domingo passado, porque uma prima nossa, de Alisson e minha, com 47 anos, mãe de um filhinho de 1 ano e 9 meses, morreu. Não resistiu 10 dias de UTI no hospital com a Covid, e a gente chega naquele cenário do cemitério, a família nem se reúne. Meu tio e sua esposa, que é tia de Alisson, né? O irmão do meu pai e a irmã da avó de Alisson, estavam lá. Eles também estão com a Covid, estavam lá dentro de um carro, de longe, trancados dentro de um carro, para ver de longe sua filha ser sepultada. E eu descia sem me aproximar de ninguém, ali na porta do cemitério, e a gente olha para esse é um cenário que dá vontade de chorar demais, que tranca, que fecha. E quantas famílias estão passando por essa experiência? Inclusive eu estou rezando nesta missa por eles. A Dalva, a tia de Alisson, está internada aqui em Santo Antônio, esperando a UTI. Isso faz a gente tremer, sentir a dor, tão próxima de nós, não é? Da humanidade, mas assim eu dou o meu testemunho, tão próxima da família. Foi a primeira da minha família, o primeiro momento vivido assim em família, que estamos vivendo nesses dias. Aí eu recordava, pensando nessa sombra das asas do Espírito Santo, que Jesus chorava sobre Jerusalém, dizendo, olhando para a cidade de Jerusalém, está lá no Evangelho: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo da asa. Essa imagem que Jesus transmite, olhando para a cidade de Jerusalém, lamentando porque Jerusalém não quis ficar à sombra das asas de Deus. Hoje o anjo Gabriel vem, diz a Nossa Senhora: o Espírito vai te cobrir com a sua sombra. Nossa Senhora aceita. Eis aqui a serva do Senhor. Aceita ficar na graça, aceita ficar sob a sombra das asas de Deus, do Espírito Santo de Deus. Quando nós pensamos, meus irmãos, tantas pessoas recebem a visita do anjo, tantas pessoas recebem o anúncio de Deus, fazem a experiência de Deus, e depois fogem da graça, se perdem da graça. Quantas pessoas queimando no sol e não estão na sombra das asas de Deus e do Espírito Santo? Rita, quantas pessoas fizeram o seminário de vida no Espírito, fizeram a experiência de se aconchegar debaixo das asas do Espírito Santo, e hoje estão aí no sol, queimam no sol. E é interessante como quase sempre quem está no sol queimando saiu debaixo da sombra das asas de Deus, e a culpa é de todo mundo, a culpa é do padre, a culpa é da coordenadora do grupo de oração, a culpa é do ministro, a culpa é disso, a culpa é da igreja, a culpa é do contra-testemunho dos bispos, dos padres, a culpa é da Pascom, viu, Edson? A culpa é da Pascom, a culpa
de quem estava sob a sombra das asas de Deus e quis abandonar esse lugar seguro para ficar queimando ao sol. E nessa missa com oração de cura, quando nós olhamos para Nossa Senhora, nem a sua imagem podemos ver direito aqui porque está velada, mas quando nós olhamos para o exemplo de Nossa Senhora, ela era cheia de graça, o Espírito Santo lhe cobre com sua sombra, o anjo Gabriel diz: você terá a graça de receber Jesus, e ela diz: eis-me aqui, e permanece. Nossa Senhora permanece sob as sombras das asas de Deus. Onde é que você está, meu irmão, minha irmã, você que está rezando conosco nesta missa com oração de cura? Onde é que você está, meu irmão, minha irmã? Por que você está queimando nesse sol, se tem uma sombra para lhe proteger? Por que você está procurando sombra debaixo das forças materiais, das forças dos homens, das amizades dos homens, dos ricos da terra? Tanta gente procurando sombra em tudo que é canto, queimando ao sol. Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, batendo de porta em porta, procurando sombra onde não existe sombra. Quantas pessoas se iludindo na sombra de um emprego bom, de uma conta de banco recheada, de muitos bens materiais, de tantas coisas. Não tem sombra aí, meu irmão. Isso aí é tudo que Deus está colocando para você saber viver. Mas só existe sombra sob as asas do Espírito Santo. Só existe sombra sob as asas de Deus. E eu rogo a Deus e peço a você, em nome de Jesus, que não demore a procurar a sombra das asas do Espírito Santo. Não demore a procurar a sombra das asas do Espírito Santo. Volta para Deus. 25 de março, festa da Anunciação, a igreja se alegrando, contemplando, proclamando que Deus desceu, que Deus veio, que o céu se abriu, que Ele veio morar na terra, que Ele veio ficar perto de nós. É o Emanuel, é o Deus conosco. Veio oferecer seu sangue, porque o que a gente oferecia não era suficiente e não salvava. Deus veio oferecer-se, Ele veio oferecer-se, nos substituir na oferta da cruz, para salvar todos nós e trazer sombra, para estender suas asas e cobrir a humanidade com essa sombra que gera vida, com essa sombra que é poderosa. Deus veio fazer isso, Deus veio trazer isso. Não fique no sol, não fique no sol, venha para a sombra, venha para Deus, meu irmão, venha para Deus, minha irmã. Não fique no sol mais não. Por que está aí queimando sua pele? Por que está aí estragando sua pele? Por que está aí destruindo a sua vida? Por que está aí na amargura que você se encontra? Venha para Deus, venha para a sombra das asas de Deus. Estar na sombra das asas de Deus não significa estar imune das tentações, livre de doenças, de dificuldade, não, mas significa atravessar tudo isso com o auxílio, a presença e a proteção de Deus. Nossa Senhora aceitou, e como sofreu Nossa Senhora, e como passou por provação Nossa Senhora, mas ela estava sob a sombra das asas de Deus. Pois venha fazer essa experiência. Eu recebia uma mensagem da renovação dos servos, de palavras de emoções que foram dadas, que falavam nisso. Abrigar-se sob o escudo de Deus. Palavra que foi dada, inclusive lembrava Efésios 6, a armadura do cristão. Eu queria convidar você para rezar comigo, tomando lá no fundo do seu coração a decisão de voltar para Deus, de procurar as sombras das asas do Espírito Santo de Deus. Fica de pé em tua casa, fica de pé aqui também,
equipe, coloca a tua mão sobre o teu peito, sobre o teu coração, e ora comigo, apresenta comigo essa oração diante de Deus, essa decisão de ficar sob a sombra das asas de Deus. Diz com confiança: revisto-me agora da armadura de Deus, para resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que tenho de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomo agora a armadura de Deus para resistir nos dias maus e manter-me inabalável no cumprimento do meu dever cristão. Permaneço alerta, a cintura cingido com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados com a prontidão, para anunciar o evangelho da paz. Embraço o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomo o capacete da salvação. E a espada do Espírito. Isto é a palavra de Deus. Intensifico minhas invocações e súplicas. Oro em toda circunstância. Pelo Espírito, no qual persevero, em intensa vigília de súplica, por todos os cristãos. Amém. Fique nessa sombra.